Jesus. E com o passar do tempo está havendo uma inversão nas coisas. As pessoas dizem assim: transforme a sua terra em céu e viva a sua felicidade hoje, aqui na terra. Quando você liga a televisão e os pastores estão prometendo, Deus abençoa, Deus cuida, Deus guarda, Deus realiza milagres, Deus provê, mas não dessa forma como a televisão tem nos ensinado. Por que eu digo isso? Porque o maior exemplo que nós temos é a vida de Jesus. E a vida de Jesus não foi uma vida de reconhecimento, foi uma vida de luta. Não foi uma vida de andar sendo reconhecido pela terra, mas foi uma vida de aflição, junto às pessoas carentes, junto às pessoas excluídas, perto das pessoas que não tinham o respeito da sociedade e nem mesmo tendo o respeito da própria igreja da época. Quando Jesus veio para a terra, haviam naquela região onde ele pregava em torno de 400 sinagogas. E ele não pregava em sinagoga assim, a torta direito, não. O negócio dele era na rua, com as pessoas, abordando leprosos, abordando doentes, ouvindo aqueles que clamavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele ia em direção a essas pessoas e os curava. E por que é que nós temos de ser tão diferentes hoje? E aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos e variedade de línguas. Por que esse texto mexe tanto comigo atualmente? Porque nós vemos muitas pessoas atrás dos tais títulos. Eu fiz uma viagem, fiquei fora do país durante 32 dias, fui lá para perto da Rússia, um país chamado Finlândia. Não existe pobreza naquele país. Um país 100% cristão, mas o Espírito Santo foi embora. O Espírito Santo simplesmente se apartou daquele país. Eles são cristãos, eles leem a Bíblia, eles estudam escolas cristãs, eles têm governo cristão, mas o Espírito Santo foi embora. E aí parece que as pessoas vão perdendo o tempero. E quando eu viajei com um pastor missionário lá há 29 anos. Ele trabalha lá há 29 anos, um americano chamado Bob Curry. E eu fui para carregar malas desse pastor. E ele diz assim: filho, hoje, quando nós entregamos uma palavra profética sobre uma pessoa, dizendo que ele vai ser um pastor, no dia seguinte que ele recebe a profecia, ele não vai ler a Bíblia, ele não vai achar alguém para discipular, ele não vai ser fiel a alguém que tem um pouco mais de sabedoria e algo ali a ensinar. As pessoas não fazem mais isso. Quando você entrega a profecia dizendo que ela é pastor, no outro dia ele vai em uma loja de música e compra uma caixa de som e um microfone, como se sinônimo de pastorado fosse estar em evidência e estar sobre os holofotes das pessoas. E isso tem estragado o evangelho, porque as pessoas olham para pessoas, e quando as pessoas nos decepcionam, nós dizemos assim: não vou mais, me decepcionei. E aí quem paga o pato é Jesus. Jesus fica abandonado porque homens trouxeram um holofote para si e fizeram com que as pessoas fiquem longe dos caminhos do Senhor. E aí, olhando esse texto, ele estabeleceu pessoas para governar a igreja. Você liga a televisão, hoje está uma briga para ver quem que é o apóstolo maior, para ver quem que é o apóstolo que tem a maior rede de igrejas, para ver quem que é o apóstolo que está mais em evidência. Assim como ele estabeleceu também profetas. E é uma categoria que hoje está sumida da terra. Alguns dizem: eu sou um profeta, mas eles são meros adivinhos das coisas, particularidades de pessoas, e não estão tendo visão de Deus, não estão tendo visão dos últimos dias. Profetas, eles eram levantados para trazer o povo de Deus de volta a servir Deus, quando o povo andava longe dos caminhos do Senhor, e a sua palavra era uma palavra dura, era uma palavra difícil de digerir. Ninguém conseguia encontrar com um profeta e sair da presença dele sem ser machucado, porque a palavra do homem era dura, pegava mesmo nos pecados, pegava mesmo na conduta irregular. Amém.
que Deus levante hoje esse ministério. Mas daí vem os mestres, e depois os operadores de milagres, e depois os dons de curar. Isso nós vemos muito. As igrejas têm estado cheias por causa destes ministérios. Pessoas que atuam, pessoas que elas querem realmente fazer a vontade de Deus na terra. Mas existe uma defasagem entre a base da igreja e o topo da igreja. E essa lacuna tem de ser preenchida por um ministério, que é um mistério citado aqui em 1 Coríntios 12. Quando você lê o texto, depois dos dons de curar, vem uma vírgula. E Paulo diz assim: socorros, ministério de ajuda. A pessoa entra pobrezinha na igreja, não conhece Jesus, não conhece a palavra de Deus, e ele é apresentado a Jesus, ele é levado a um momento de quebrantamento, ele aceita Jesus, e ali ele tem um momento de transformação, ele sai da vida comum, ele é batizado nas águas, ele é batizado no Espírito Santo. Você pode ver aqui, ó, a sequência é exatamente essa. Depois de batizado nas águas, o último dom aqui é variedade de línguas. Aí ele começa a conhecer quem são as pessoas que vão ensinar. Por isso que a Bíblia fala de governo. E aí está cheio de gente mandando e não ensinando que o próximo ministério não é ser profeta, não é ser pastor, não é ser líder, não é ser apóstolo. O próximo ministério é socorro. Socorro. E aí as pessoas estão entrando na igreja hoje carregadas de problemas, e não tem uma pessoa ao lado dela para que ela possa dizer assim: eu estou precisando de uma oração hoje, porque eu estou mal, eu estou precisando de, que você me ouça só um pouquinho, porque eu não estou bem. E essas pessoas que ouvem, essas pessoas atentas às dificuldades uns dos outros, é este ministério que a Bíblia fala. Temos muitos líderes e temos muita gente precisando de ajuda, mas no meio não tem nada. Minha igreja é uma dificuldade fazer isso, ensinar isso. Por quê, irmãos? Porque é um ministério que não traz proeminência, não dá crachá, não põe na frente. Você tem que estar perto daquele que está aflito, ouvir o aflito, e ainda ter que intervir no mundo espiritual, simplesmente porque você decidiu fazer parte do ministério de socorro. Socorro não é levar cesta básica. Cesta básica é obrigação do crente. Irmão, tem arroz na sua casa? Não. Então vamos lá, eu tenho 5 quilos na minha casa, vou ficar com 2,5 quilos e vou mandar 2,5 para tua casa. E a Bíblia diz que nós estamos semeando. Se cada grão de arroz dá uma planta de arroz, e ela dá muitas sementes, o que você está fazendo é semeando na vida do irmão. Mas no mundo espiritual é a mesma forma. Um pouquinho que você arrisca a deixar, a entregar sobre a vida do teu irmão, pode ser que você esteja ali.